Olá, tudo bem? Espero que sim. Tem dúvidas sobre o uso do laço de repetição for em C++? Quer tirar essas dúvidas? Então me assista resolvendo os exercícios a seguir. Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Neste vídeo aqui eu vou resolver alguns exercícios em C++ que envolvem o laço de repetição for. Então vamos lá. Primeiro exercício diz o seguinte: e desenvolva um programa em C++ capaz de, dois pontos, imprimir os números pares desde 0 até 50, imprimir os números ímpares desde 50 até 100, e aí nós temos uma dica, né? Personalize o passo do laço. Ok, então vamos lá na IDE, vamos tentar realizar este exercício. Eu vou copiar aqui a estrutura deste código-fonte para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui no desenvolvimento deste exercício. Pronto, vou salvar lá na pastinha de programas. Este aqui vai ser o programa 16. Vamos lá, 16, elementos via for. Salvei e show de bola. Vamos dar mais uma espiadinha lá no exercício. Pares de 0 a 50 e ímpares de 50 a 100. Então, pares de 0 a 50 e ímpares de 50 a 100. Isso que é para a gente fazer. Então, para isso eu vou usar o nosso laço de repetição for. Eu vou precisar então de uma variável do tipo inteira, que eu vou dar o nome de aux, e vamos lá. For, né? E aí já define o escopo. Deixo aqui engatilhadinho aqui a estrutura básica do comando. Aqui dentro dos parênteses, né, desse laço de repetição, eu vou escrever o seguinte: a condição inicial vai ser aux igual a zero. Então, o começo desse laço, aux recebe zero. Qual vai ser a condição de execução deste laço? Vai ser o seguinte: enquanto aux for menor ou igual a 50, execute o que estiver dentro desse laço, certo? E qual vai ser o tamanho do passo, né, dessas execuções? É o quanto que a variável aux vai ser incrementada ou decrementada a cada execução deste laço. Bom, eu defini aqui que vai ser incrementada em uma unidade a variável aux a cada execução deste laço. Ok? Bem simplesinho. E aqui eu vou dar um console output, eu vou dar um endline, né, endl, e aí concatenar com a seguinte mensagem: número, e aqui vamos concatenar com aux. E só assim, só para a gente ver o que vai acontecer. F9 para compilar, e assim que eu compilo eu ganho um executável, né? E agora eu dou um F10 para rodar esse executável. Olha lá o que eu tenho na tela. Número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente até 50. Foi de 0 até 50, de 1 em 1. Por que aconteceu isso? Porque a condição inicial era 0, a condição de execução é aux menor ou igual a 50, e o tamanho do passo, né, foi uma unidade de acréscimo, por isso que ele foi de 1 em 1. Então, primeira parte aí do exercício está resolvida, né? Eu vou dar um cout aqui com alguns endline para dar um espacinho, e aí na sequência aqui eu vou fazer o seguinte: vou mandar lá um comando for, definir o escopo, certo? Um probleminha aqui de alinhamento, pronto, corrigido. Agora o segundo laço tem que ser de 50 até 100, confere? Então, aux recebe o quê? Recebe 50, né? Porque agora é de 50 a 100. Recebe 50. Qual é a condição de execução? Enquanto aux for menor ou igual a 100, execute esse laço. Ok. E qual vai ser o tamanho do passo? Aux mais para ele ser incrementado em uma unidade apenas. Então, inicia valendo 50 e de 1 em 1 ele vai executando esse laço de repetição enquanto essa condição aqui for satisfeita. Eu vou copiar esse trechinho aqui de cima e vou colar aqui embaixo, dessa forma aí que vocês estão vendo. Vou teclar F11 para ele compilar e depois rodar. E aí eu tenho na tela aqui o seguinte, ó, eu tenho um primeiro trecho aqui que vai de 0 a 50 de 1 em 1.
e um outro trecho que vai de 50 a 100 de 1 em 1. Beleza, tá redondo, né? Mas é isso que o exercício pede. Vamos dar uma olhada. Ele pede os pares de 0 a 50. Os pares. Ou seja, ele pinta o 0, depois ele tem que pintar o 2, depois o 4, depois o 6, depois o 8, né? E neste caso aqui ele está pintando de 1 em 1. Ele deveria pintar de 2 em 2. Nós teríamos que dar um passo maior, não um passo de uma unidade, mas um passo de 2 unidades. Confere? Então, o que eu vou fazer aqui? Em vez de dar um passo desta forma aqui, que é de 1 em 1, eu vou dar um passo de 2 em 2. AUX igual a AUX mais 2. Desta forma aí que vocês estão vendo. E assim eu dou um passo de 2 em 2 unidades, né? Eu pinto 0, salto do 0 para 2, do 2 para 4, do 4 para 6 e assim sucessivamente. Vou dar um F11 aqui para a gente verificar se é isso que de fato vai acontecer. Aqui no primeiro laço, olha lá, 0, 2, 4, 6, 8, 10, assim sucessivamente até 50. Fechou? Redondinho. O outro laço, né, continua ainda de 1 em 1 aqui. Vamos aos pouquinhos, né, melhorando aqui então o nosso código. Aqui, ímpares de 50 a 100. Do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente está imprimindo todo mundo, né? De 1 em 1, desde 50 até 100. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou fazer uma malandragem aqui. Ó. Eu vou começar com AUX valendo 51. E aí eu vou saltar de 2 em 2. Ó. AUX igual a AUX mais 2. E aí o que eu vou fazer? Ele vai imprimir 51. Vai saltar 2 unidades, né? Vai ser incrementado de 2 unidades, e de 51 ele vai para 53, que vai para 55, 57, 59, 61 e assim sucessivamente, enquanto esta condição aqui for satisfeita. Ok? Então vou dar um F11 aqui para rodar e vamos apreciar aí o resultado. Olha lá, ó. Começou com 51, 53, 55, 57, assim sucessivamente até 99. E, portanto, ele imprimiu todos os ímpares de 50 até 100. E todos os pares desde 0 até 50. Show? Então, com isso aí nós temos resolvido então este exercício, ó, usando dois laços for, né? Brincando aqui, personalizando, ajustando a condição de parada, a condição de execução e o tamanho do salto aqui dos nossos laços. Beleza? Então, vou salvar esse código aqui e vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: desenvolva um programa em C++ que calcule a soma e a média dos números ímpares, desde 1 até 10. Dica: personalize o passo do laço. Então, soma e média dos ímpares, né? Então, vou copiar esse trecho aqui, novo código, colei, apago o centro aqui, salvar e vamos lá. Esse aqui vai ser o 17. 0,17, soma e média dos ímpares. Show de bola, vamos lá. Soma e média dos ímpares, de 1 até 10. Então, vou lá de novo, int aux, né? E aí o nosso laço for. For, define o escopo. E aqui no for a gente faz o seguinte, condição inicial, aux igual a 0. Condição de execução, aux menor ou igual a 10. Tamanho do salto, aux mais mais. Será que é aux mais mais? Vamos revisitar lá o exercício. Números ímpares de 1 até 10. Ímpares de 1 até 10. Então, aux igual a 0 seria adequado para a gente trabalhar só com os ímpares? Pode ser, mas se eu fizer isso aqui, ó, é mais fácil. Ó. Aux igual a 1, e aí eu incremento ele de 2 em 2 e não de 1 em 1, que daí eu vou cair de 1 para 3, para 5, para 7 e por aí vai. Então, em vez de fazer aux mais mais, o que incrementaria de 1 em 1, eu vou fazer então aux igual a aux mais 2. Desta forma aí que vocês estão vendo na tela, para que aux salte de 2 em 2 unidades, tá? Outra possibilidade de escrever isso aqui, né? Vocês agora já sabem, em vez de escrever aux igual a aux mais 2, a gente faz assim, ó. Aux mais igual a 2. Tá? Essa aqui é uma forma resumida, vamos dizer assim, de escrever aquele somador, né? Que vocês
estavam podendo ver na tela. Ó. Em vez de fazer isto, aí eu vou fazer isto aqui. Tá? E agora nós temos aí um laço de repetição, né? O tipo for, que utiliza a variável aux, que começa de 1 e vai de 2 em 2 unidades, enquanto essa condição aqui for satisfeita. Aqui, então, eu vou dar um console output com endline, e aí vamos mandar aqui uma mensagem. Exibindo o número, e aí um espacinho, e aqui a gente vai calcular, concatenar aux, só para ver se ela está variando certinho desde 1 até essa condição aqui, né? De 2 em 2 unidades. Então, F11 aqui para compilar e rodar. E vamos olhar lá. 1, 3, 5, 7, 9. Certinho, ó, só os números ímpares, desde 1 até 10, né? De 0 até 10, enfim. Tá certinho. Então, já conferimos aqui que está correto o nosso código. O que falta eu fazer aqui é um somador, né? Então, aqui onde eu estou declarando aux, eu vou declarar também soma. Desta forma aí que vocês estão vendo na tela. E aí aqui eu vou ir acumulando em soma, né, o valor de aux. Ó. Soma é igual a soma mais aux. Desta forma aqui, tá bom? É lógico, né, que isso aqui está correto, fazer dessa maneira aqui, mas vocês já sabem que tem uma forma mais elegante de fazer isso aí, né? Que seria como? Seria soma mais igual a aux, certo? E assim eu vou acumulando na variável soma o valor que já está dentro dela, né? E inclusive o valor de aux. Então, isso aqui é igual a isso aqui, certo? Esse trecho aqui que está aqui selecionado é correto, mas esse aqui é muito mais elegante. Beleza? Então, assim, eu acumulo aqui em soma o somatório de todos os valores de aux, né? Desde 1 até 10, né? Todos os ímpares nesse intervalo aí. Ao término aqui, então, eu posso fazer o seguinte. Console output endl, a soma dos ímpares desde 1 até 10 é D, e aí concatenamos com soma, e a média destes elementos é, e aí concatenamos com a média. Como calcularíamos essa média? A gente calcularia assim, ó, soma dividido pela quantidade de ímpares, né? Então a gente poderia aqui, soma dividido por contador. E quem é esse contador aqui? Contador seria uma variável aí que iria acumular para nós a quantidade de ímpares, né, que foram contabilizados. E aí eu declaro então essa variável aqui em cima, contador, e aí eu inicio esse contador com valor igual a 0, certo? Então inicio o contador e valendo 0, e aí aqui dentro, olha só, cada vez que isso aqui for executado, eu pego aqui o contador e conto 1 também. Eu faço isso aqui. Percebeu o que eu fiz? Ó? Então, cada vez que a gente somar, a gente conta também. Conta quanto? Conta uma unidade, certo? E esse contador mais que vocês estão vendo na tela seria a mesma coisa que eu tivesse escrito isso aqui. Ó. A mesma coisa. Só que, como vocês já perceberam, né? Eu prefiro escrever dessa forma aqui por uma questão de elegância e até de sofisticação aí do nosso código-fonte. Beleza? Então, salvei. F11 para compilar e depois rodar. E aí nós temos na tela lá o resultado. Ó. Os números ímpares, né, sendo impressos aqui na tela, certo? Aqui embaixo a soma, né? Olha lá, a soma até 97 e a média desses elementos é 19, certinho? Pois então, se está certinho, eu tenho um pouquinho de dúvida aqui. Ó. Inclusive, eu convido vocês a olhar com mais carinho para esse código aqui. Ó. A soma dos ímpares desde 1 até 10 é de quanto? Aqui diz que é 97, né? Mas se a gente conferir aqui, ó, a soma desses elementos não dá 97. Esse 97 aqui está meio alto demais, não concorda? Né? Então tá meio esquisito isso aqui, essa soma aqui não tá bem certa.
E a média aqui está dizendo que dá 19. Eu não sei se dá 19, porque se tu pegares a soma e dividir pela quantidade de elementos, eu não sei se dá de fato 19. Então, o que poderia estar dando problema aqui no nosso código-fonte? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós estamos fazendo a soma, né, das variáveis aqui dos valores de AUX desta forma aqui que vocês estão vendo na tela. A gente está usando a variável soma, né, e a gente está acumulando nela a soma de AUX. Ok. Mas e essa variável soma? A gente inicializou ela em algum momento aqui no nosso código? Ou seja, a gente definiu um valor inicial, um valor de partida para essa variável em algum momento aqui? Não, né? A gente só declarou ela aqui em cima e já seguiu usando ela aqui embaixo aqui normalmente. O ideal é que toda variável que você declare, né, você defina um valor inicial para ela, como eu acabei de fazer aqui. Então, ó, eu estou dizendo agora que soma vai começar o programa valendo 0, assim como o contador iniciará o programa também valendo 0. A partir daí, você então começa a utilizar essas variáveis e tudo mais, né? E assim você não corre o risco de iniciar o programa com soma tendo algum valor indesejável já gravado dentro dela, entende? E aí então você prevê problemas desse tipo, né? Você consegue se precaver de problemas desse tipo. Então declarou variável lá em cima, inicializa elas, como eu estou fazendo aqui, para depois então tu começar a utilizar elas no teu código. Certo? Vou dar aqui um F11 novamente para compilar e rodar. E vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá o que nós temos. Ó. A soma dos ímpares desde 1 até 10 é 25. Vamos conferir se é 25. 9 com 7 dá 16, com 5, 21, com 3, 24, mais 1, 25. Fechou. E a média desses elementos é 5, já que 25 dividido por 5 dá 5. Então, fechou redondinho. Percebam que o nosso código estava correto o tempo inteiro, né? Nós só tínhamos esquecido de inicializar as variáveis, certo? Então, fica aí essa dica de ouro, né, para vocês. É essencial, é primordial que a gente busque inicializar as variáveis, né, no nosso código-fonte para então podermos utilizar elas. No caso de AUX, por exemplo, ó, eu não estou inicializando ela aqui no código, ó, mas eu estou inicializando ela dentro do próprio laço. Ó. Como que ela inicializa? Ela inicializa valendo 1, certo? Eu estou fazendo aqui uma atribuição direta. Ó. AUX recebe 1. É assim que ela começa no nosso código. Então, AUX já está sendo inicializada. Soma está sendo inicializada? Sim, aqui, agora, né? Contador está sendo inicializado? Sim, está neste trecho aqui. E, portanto, todas as nossas variáveis que a gente está utilizando neste programa estão sendo inicializadas, cada uma num determinado momento, né? Mas todas elas de maneira direta, desta forma aqui, como vocês estão percebendo. Tá ok? Inicializar variáveis desta maneira aqui não é adequado, porque aqui ó, você está dizendo que soma depende de uma outra variável. E essa outra variável já está sendo definida? Está definida ali em cima, mas se tu escreves desta maneira aqui, isto aqui significa que a soma depende disso, mas depende da própria soma. E a soma, a variável soma não estava sendo inicializada até então, né? E aí quando a gente faz desta forma aqui, a gente corrige, né, esses probleminhas. Então, fica esta dica máxima aí para vocês. Preocupem-se em inicializar suas variáveis antes de começar a utilizá-las. Certo? Deixa eu salvar aqui e vamos dar uma olhadinha para o próximo exercício. Desenvolva um programa em C++ capaz de ler o número informado pelo usuário. Na sequência, o programa deve ser capaz de calcular o fatorial daquele número. E aí tem aqui uma dica, né, de como calcular fatorial. Se tu queres calcular o fatorial de 3, por exemplo, tu pega 3 vezes 2 vezes 1. É o número vezes ele menos 1, vezes ele menos 1 e assim sucessivamente até 1. Ok?
4. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, é o número menos 1, menos 1, menos 1, e fazendo vezes, e aí indo acumulando, né? Esse cálculo aí. Então, vamos lá para a nossa IDE. Vou copiar este código para ganhar um tempinho. Vamos pedir mais um arquivo fonte. Salvou. Vamos apagar aqui esse conteúdo interno. E vamos lá. Este aqui vai ser o exercício 18 fatorial. 0,18 fatorial. Beleza. Está aqui o nosso código e vamos lá. Primeiro declarar aqui uma variável do tipo inteiro, de nome aux. E outra variável vai ser fatorial. Desta forma aí. Duas variáveis do tipo inteiro. Aqui eu vou declarar então um laço for. For, eu gosto de dar um espacinho aqui e deixo aqui o nosso laço definido. Aqui dentro do laço for, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que aux vai receber um valor, sei lá, vamos começar com 0, aux menor ou igual a 10 e aux mais. Um laço bem tradicional. E aqui eu vou dar um cout, pngl, iteração, valor de aux igual a, e aqui a gente concatena aux. Um exemplinho para começar de maneira bem didática. Aí. F11 para compilar e rodar na sequência, e olha lá o resultado. Valor de aux 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Um laço crescente de 1 em 1. Tranquilo. Se eu quiser fazer um laço decrescente, como que eu faria? Eu poderia, por exemplo, dizer o seguinte, ó, eu quero que aux inicie valendo 10, e enquanto aux for menor ou igual que 0, aliás, enquanto aux for maior ou igual que 0, eu quero que decremente uma unidade. E aí, dessa maneira aqui, eu estou fazendo um laço decrescente. Aux começa valendo 10, ele vai sendo subtraído uma unidade a cada vez que o laço é iterado, e esse laço vai ser executado enquanto aux for maior ou igual a 0. Certo? Vou colocar para rodar aqui, F11, e olha lá o que aconteceu. Aux começou valendo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, fiz um laço decrescente de 1 em 1, desde 10 até 0. Certo? Se eu quiser tirar fora o 0, o que eu faria? É só tirar o igual aqui desse maior ou igual. Ó. Dessa forma aí que vocês estão vendo na tela. Eu vou colocar para rodar novamente, F11, né, para compilar e rodar. E vamos ver aqui. Olha lá o que aconteceu. Aux vai de 10 até 1. Show? Beleza, tenho aqui um laço decrescente, né? Por que eu fiz eu percorri, né, esse caminho? Pelo seguinte aqui, ó. Eu posso pedir agora que o usuário informe para mim um número, ó, cout. Informe um número inteiro. Vou pedir isso para o usuário. E vou concatenar aqui com endline. E aí o usuário vai informar esse número para mim. E aí esse número eu vou guardar ele dentro da variável aux. Olha ali o que eu fiz. Certo? Eu guardei esse número dentro da variável aux. E aí, portanto, agora no meu laço de repetição, ó, eu quero dizer que desde aux, e enquanto essa condição aqui for atendida, né, for válida, decrementando de uma em uma unidade a cada execução, execute isso aqui. Será que vai funcionar? Vamos ver, vamos testar junto. Vou colocar aqui F11 e olha lá, está me pedindo lá, digite um número inteiro. Vou digitar 5. Digitei 5, teclei Enter e olha o que aconteceu. Ele fez ali um laço regressivo de 1 em 1, né? Desde 5, porque eu digitei 5, até 1. Fechou. Vou rodar de novo, F11. Vou digitar agora 10. Ele fez de 10 até 1, porque eu digitei 10, né? Certinho. Então, eu já tenho aqui tudo preparado aqui para eu calcular meu fatorial. Se o cara, por exemplo, se o usuário, né, pedir para calcule o fatorial de 5, então o usuário vai digitar 5 aqui, esse laço vai iterar de 5 até 1,
E aí é só eu ir multiplicando e somando isso, né, a cada execução aqui do nosso código, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, essa variável fatorial, eu vou inicializar ela com o valor 1. Dessa maneira aí que vocês estão vendo na tela, tá? E aí aqui no dentro do laço, né, eu vou fazer assim, ó, fatorial recebe fatorial vezes quem? Vezes aux. Por que aux? Porque aux é o número que vai variar desde aquele número que o usuário informou até 1. Confere, porque essa condição de parada vai parar sempre em 1, já que o nosso passo é negativo. Eu vou fazer então dessa maneira aqui para eu guardar em fatorial o produto, né, de todas, o resultado da multiplicação de todos esses valores, né, desde o número que o usuário digitou até 1. E aí, lembrando, né, eu estou fazendo dessa forma aqui, que é correta também, mas eu posso fazer daquela outra maneira que é mais elegante, que é essa aqui. Certo? Fatorial igual a vezes igual a aux. Então, isso aqui é igual a isso aqui, certo? E aí, beleza. Ao término aqui, o que falta fazer? Dar um console output com end L e aí colocar aqui o fatorial de aux é fatorial. Dessa maneira aí. F11 para compilar e rodar e vamos lá. Informe um número inteiro. Vou informar 4. Olha lá, ele imprimiu lá 4, 3, 2, 1 e o fatorial é 24. Por que 24? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. E aqui nós tivemos só um errinho, né? Que ele diz ali que o fatorial de 0 é 24. Por que ele está imprimindo o fatorial de 0? Vamos dar uma olhadinha lá no código. O fatorial de 0, ele está dizendo que aux é 0. Por que será que ele está dizendo que aux é 0, quando na verdade era 4? Bom, o usuário tinha digitado 4, e aí iniciou aux com valor 4. Aí executou o laço, e aux foi de 4 até 0. Então, quando terminou o laço de execução, realmente aux valia 0. E, portanto, ficou estranho isso, né? O que nós poderíamos fazer era assim, ó, é o seguinte, ó, vamos deixar aux como sendo a variável do laço apenas, e o usuário vai digitar a variável, uma informação que será guardada em num. Então, num vai ser a variável que o usuário vai informar. Olha ali o que eu fiz. O usuário digita alguma coisa, a gente guarda em num, certo? E aí aqui no laço, ó, aux começa valendo igual a num. Certo? Então, o número que o usuário digitou, a gente vai setar ele como sendo aux. E aí, então, o laço executa, todo certinho, bonitinho e tal. E aqui ao término, então, é o fatorial de quê? De quê? De quê? De num. Certo? Porque essa variável num, ela simplesmente tem o número que o usuário digitou, que não vai mudar nunca, correto? E aí a gente usa esse número que o usuário digitou, dá ele para aux, e aux vai variar desde aquele número até o zero, conforme essa condição aqui de parada. Vou dar um F11 para a gente ver se isso aqui mesmo que vai acontecer. E olha lá, informe o número inteiro, teclei 5. O aux vai variar de 5 até 1, e olha lá, o fatorial de 5 é 120. Fechou? Redondinho, gente. A gente poderia, inclusive, comentar, né, agora esse trecho aqui, porque não faz mais sentido ficar imprimindo isso aqui. Isso aqui era mais uma forma de nós testarmos, né, verificarmos como que o nosso laço aqui de repetição estava sendo executado, mas agora que a gente já atingiu o objetivo que pretendíamos, né, que era calcular o fatorial, a gente não precisa mais daquele código lá sendo exibido. Daí, então, eu só comentei ele para que num futuro, né, se eu quiser testar, né, depurar esse laço, eu posso simplesmente descomentar e eu tenho de volta ali a sentença que eu posso usar então para depurar esse laço. Beleza? Então tá aí mais um exercício resolvido. A gente declaramos algumas variáveis, né? A variável num foi definida pelo usuário, a variável aux está sendo inicializada aqui, a variável fatorial foi inicializada aqui,
Eu inicializei ela com valor 1 e não com valor 0, porque eu estou tendo que fazer multiplicações aqui, né? E se eu inicializasse fatorial com 0, qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então, o nosso fatorial seria sempre 0. Não mudaria nunca. Por isso que eu inicializei ele com o valor 1. Certinho? E ao término aqui, nós imprimimos na tela essa mensagem concatenando aí as informações da forma como vocês estão percebendo aí na tela. Show? Então, deixa eu salvar este exercício aqui. E é isso. Obrigado por você que assistiu este vídeo até aqui e até a próxima.